Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, porque é feriado, né? A gente tá mais tranquilo, mais sossegado. Boa noite, Luiz, Cianinha, Elaine. Boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. E eu quero que vocês fiquem muito atentos. Fiquem até o final, quem puder, né? Eu sei que cada um tem as suas necessidades aí, seus corres. Mas se você puder ficar até o final, você vai gostar muito. Hoje nós vamos falar com uma psicanalista comportamental. Boa noite. De onde vocês são? Botem aí as cidades, o estado, pra gente saber de onde que tá vindo a nossa transmissão, até onde, né, nós estamos chegando. Bota aí a sua cidade aí. Elaine. Então, estamos aguardando aqui a nossa Belém, Pará. Nossa, bem longe, nós somos do Rio. Que legal. É bom ver pessoas de outros lugares, Araçatuba, da Serra São Paulo. São Paulo também é uma cidade super pertinho aqui do Rio, né? Somos vizinhos. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje foi feriado, né? Dia da Consciência Negra. E a gente acabou meio ficando um pouco preguiçoso para fazer as coisas hoje, né? Tá todo mundo... Estamos aguardando aí a nossa convidada. Moro longe. Ó, chegou a nossa convidada. Gente, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, tá? Esse é um dos assuntos tops pra mim. Inclusive, eu fiz um livro. Eu já vou te chamar, tá, Márcia? Eu fiz um livro que tá na minha bio do meu Instagram, @isabel.almeida.mentora, onde eu falo sobre os tópicos, né? Como identificar um relacionamento tóxico, o que tem que ser feito, né? Quais as pessoas que têm mais propensão de se atrair por esse tipo de relacionamento, porque você muitas vezes diz que tem o dedo podre, né? Como eu dizia por muitos anos, dizia que eu tinha dedo podre. Me lembro várias vezes falando isso com as minhas amigas. Gente, o que é isso? Não é possível que eu não tenha um homem direito nessa vida. E a gente não entende que isso não tem nada a ver com sorte, e sim com um comportamento nosso mesmo, sabe? A gente tem que ver aonde a gente precisa ajustar a nossa vida pra gente poder analisar as pessoas que entram na nossa vida também. E hoje a gente vai falar sobre isso, essa necessidade. Por que eu também acho que é um assunto? Eu acho que eu tive muito problema pra encontrar uma pessoa, assim, eu até chamei uma amiga minha que me ajudou nessa época que eu tava passando. Só que ela é muito ocupada, então era muito difícil. Eu encontrei a Márcia. A Márcia é amiga da Josi, que também é nossa amiga, que tá sempre aqui na minha casa. E ela me indicou ela para estar conversando sobre esse assunto. Por quê? Porque é um assunto extremamente importante, gente. Eu não sei se vocês já viram nos noticiários o quanto tem hoje em dia de mulheres que morrem por feminicídio. O como tem abusos. Eu não tô generalizando, tá, gente? Eu sei que tem homens vendo a live. E eu quero dizer que
a gente sabe que tem muitas mulheres também que não são fáceis, né? Que existe tanto relacionamento tóxico para o homem como para a mulher. Mas aqui, como a gente está numa live de mulheres, nós vamos abordar o assunto da mulher ser a vítima. Tá? Eu sei que existem mulheres que são narcisistas, mães, mulheres, namoradas que são narcisistas, são problemáticas, são psicopatas. A gente sabe que existe tanto para o homem como para a mulher. Mas como nós estamos fazendo uma live de mulheres, é importante a gente frisar esse lado para ajudar muitas mulheres. Por quê? Porque nós somos muito sentimentais. Essa é a verdade. Nós somos muito sentimentais. Então a gente escolhe o nosso parceiro muitas vezes pela emoção, pelo sentimento de carinho que a pessoa demonstra. E geralmente essas pessoas que têm esse tipo de doença ou que têm esse tipo de transtorno, eles sabem como conquistar uma mulher. Ou o homem, no caso, né? Eles sabem o que a mulher precisa, o que a mulher gosta. Até eu mandei ali no grupo VIP, não sei se vocês viram, uma meme, um negócio engraçado que dizia assim: como você imagina que um psicopata vai entrar na sua vida? Aí aparece o cara, parece aqueles cara encapuzado, parece um demônio, né? E aí, como na realidade ele entra na sua vida? Aí aparece o cara mostrando a aliança com flores, maravilhoso, perfeito, o homem, um príncipe encantado, como toda mulher, né, sonha. E aí você vê que realmente é uma coisa que a gente precisa conversar. Porque nós mulheres temos essa necessidade de ficar idealizando o homem ideal, né? Queremos aquele sonho que tem nas novelas, que tem nos lugares que a gente vê nos filmes animados da Cinderela, né, da Disney. Então a gente cresce muitas vezes. Hoje em dia mudou muito os filmes da Disney, né? Agora tem outras protagonistas diferentes. Mas antigamente, na nossa época, das mulheres acima de 30... existia muito a questão da donzela, né? Daquele negócio daquela mulher que não reclama de nada e que o homem chega, pega o sapatinho dela e coloca no pezinho dela e vê se é ela, se não é ela. Então a gente tem muitas mulheres, tá? Não são todas, não. Muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres que nunca tiveram esse desejo de casar e casaram, tiveram filhos, mas não tinha aquela coisa, entendeu? Então, é importante a gente estar conversando sobre esse assunto. Eu queria muito que vocês permanecessem para escutar quais são os sinais, o que a gente precisa estar atento, tá? Eu vou chamar a Márcia Celestino. Ela é psicanalista clínica, ela trabalha com traumas, ela trabalha com bloqueios emocionais e ela também fala sobre relacionamentos tóxicos. Tá? Depois eu quero falar também com relação ao que a Bíblia fala com relação a isso. Mas primeiro eu queria conversar com ela, deixa eu chamá-la. Márcia? Oi, oi. Oi, eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Eu também não estou te vendo. Pronto, Agora eu estou sim. aqui, mas eu não estou conseguindo te ver, Isabel. Ué, mas a outra pessoa também falou, peraí, deixa eu ver. Só um pouquinho. Não? Tá vendo? Estranho. Eu tô te vendo. Tá me vendo, Márcia? Não, ainda não, Isabel. Tá como, Não, assim? Como é que ela tá? Como é que tá a imagem? tá tudo escuro, tudo escuro. Eu consigo me ver, mas eu não consigo te ver. Teve uma live que aconteceu a mesma coisa, tá? Mas a gente foi tocando. Vai tocando porque é importante a gente falar sobre esse assunto.
E eu não sei o que que é. Eu acho que é transmissão também, né? Tem um... Eu tava falando com... Isabel, a Oi. voz tá duplicando também. Não, é porque eu mexi agora. Não, então, as pessoas estão vendo as duas. Que estranho. Por que a pessoa que tá falando não consegue me ver? Será que é porque você também não tá no duplo? Você só tá no seu? Às vezes só você tá na sua página, só você. Márcia, vamos fazer o seguinte. Vai tentando aí, vai falando aí que eu tô tentando ver se eu consigo mexer nisso aqui. Não, eu entrei no seu Instagram. Eu vou sair Tá, e vou tentar entrar novamente. tá bom. Tá bom. Então, gente, eu até queria aproveitar, já que ela saiu, que a gente está conversando, falando sobre um versículo que fala uma coisa muito interessante. Olha só. O coração é enganoso. Diz que é uma expressão bíblica que aparece em Jeremias 17, 9 e 10, que diz: o coração é descrito como enganoso e perverso. Tá? É difícil de ser conhecido. O texto bíblico afirma que Deus esquadrinha a mente e prova o coração, tá? Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O coração é descrito como enganoso e corrupto. E pode se enganar sim, gente. Não sigam só o seu coração, tá? E pode se enganar, errar, se iludir e se corromper, tá? Então não sigam só o seu coração. Muitas pessoas dizem, eu sigo o meu coração. E às vezes se decepcionam. É por isso, tá? Nosso coração, ele é corrupto, muitas vezes. Aí a gente tá achando que tá tudo bem e não tá. Vou chamar ela de novo, gente. Vamos ver aqui se a gente consegue agora. E aí? Pronto, eu estou me vendo novamente, mas não consigo te ver. Ai, Se meu para você não tiver Deus. problema, a gente continua assim, só que eu não vou ver suas reações, né? Quando você me pedir para parar, se Não, você quiser fazer não, alguma mas fica intervenção. tranquila. Fica tranquila. Deu certo da outra vez. Não tem problema. Deu, né? Deu certo. Peraí. Deixa eu te convidar, Márcia. Gente, a gente está tentando fazer contato com a nossa convidada. Só peço um pouquinho de paciência, que a gente já vai começar a conversar sobre esse assunto. E aí, eu estava falando com vocês com relação a esse versículo que fala sobre Jeremias, né? 17, 9 e 10, que fala sobre a questão do coração enganoso. E ele é muito real, gente. A gente acha que eu já vi muitas pessoas falando, amigas minhas, pessoas que eu conheço, tô seguindo o meu coração, né? Tô fazendo aquilo que eu acho que é certo, tô seguindo o meu coração. Mas você já fez a sua oração, viu se é isso mesmo? Porque muitas vezes a gente se engana também, né? A gente idealiza a pessoa que a gente quer, depois vê que não é nada disso. Vamos ver se ela vai entrar. Só um pouquinho. Oi. Pronto. Tá do mesmo jeito. Acho que a gente vai ter que continuar assim. Não tem problema, Infelizmente. não tem problema. Vamos É, continuar assim, que é isso que é importante que você é fale verdade. um pouco, né? Você está se vendo, você está vendo como as suas expressões são muito importantes. Eu queria mesmo que você falasse a respeito do que você vive aí na clínica aí que você trata de tantas mulheres, né? A gente precisa conhecer esse lado, né? Porque muitas vezes a gente acha que não precisa, não preciso de ajuda e tal. E aí, quando você conhece um pouquinho mais, né? Você entende um pouquinho mais sobre o assunto, aí você, opa, peraí, eu tô precisando, eu acho que vai ser legal, vai ser uma coisa que vai me ajudar a ter um conhecimento sobre o assunto, né?
Então, eu queria que você falasse, Márcia. O primeiro prazer, né? A gente se conheceu agora, né? Faz pouco tempo. Você é uma indicação da minha amigona, minha Josi. Então, eu já vi uma live de vocês duas também, né? Você também faz live sobre essa questão da psicanálise, né? Das terapias. E eu acho muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente estava falando sobre a questão do feminicídio, né? Como tem hoje em dia violência doméstica, né? Então, eu queria que você primeiro se apresentasse do seu jeito, né? Eu já te apresentei, mas eu queria que você se apresentasse. E depois você só já dá o gancho falando quais são os sinais de um relacionamento tóxico. Tá certo. Boa noite, gente, a paz do Senhor, né? E também quero te agradecer, Isabel, né, pelo convite, pela confiança. A Josi é uma amigona também, né, comum. E eu quero te agradecer por isso. Eu me chamo Márcia Celestino, sou psicanalista clínica, atuo nessa área há mais ou menos uns 4 anos, embora eu faça atendimento misto, mas 90% do meu público são mulheres. E nós temos visto muito isso dentro da clínica, né? Sou casada, tenho um filho de 28 anos já, e serva do Senhor também. E eu estava ouvindo, Isabel, você falar sobre o coração, sobre os sonhos, né? E é muito comum a gente encontrar na clínica mulheres desse jeito, sonhadoras. Como você bem falou, não são todas, mas uma grande maioria sonha com aquele príncipe encantado, né, chegando naquele cavalo branco. E eu às vezes, eu brinco com as minhas colegas, né, assim, quando a gente está mais juntinhas, eu falo assim, a gente sonha com o príncipe e ganha o Shurek. Mas se você for olhar o Shurek, ele ama muito, né, aquela mulher. Ele ama muito, né? Ele não tem uma boa aparência, mas ele ama muito aquela mulher. E aí você estava falando sobre os sinais, né? Quais são os sinais que a gente consegue detectar que estamos dentro de um relacionamento abusivo ou que tem alguém da nossa família ou amigos dentro de um relacionamento abusivo? Quando há um controle excessivo de uma das partes, né? Você também falou sobre, como nós estamos falando de mulher, nós vamos estar sendo direcionada a elas, né? Então, os homens que também, tem homens que sofrem, pasme, porque tem homens que sofrem também com isso, mas são a minoria, né, nos dias de hoje. Mas precisamos falar aqui para as mulheres desse tema, né, que é o abuso no relacionamento, que é um assunto muito pertinente para este momento que nós estamos vivendo, para esse tempo, porque o número de feminicídios que tem aumentado muito, todos os dias, a gente vê o noticiário com bastante fala sobre isso, né? Então, assim, alguns sinais. O controle excessivo. Quando uma das partes, né, o homem, como a gente está falando para mulheres, né, o homem ele quer ter domínio sobre toda a situação. Seja por ciúme, ou por qualquer outro tipo de situação, ele não deixa essa mulher ter contato com outras pessoas, ele quer controlar redes sociais, ele quer controlar tudo. Também um outro ponto que a gente consegue enxergar, né, os sinais no relacionamento é a falta de limite saudável. Ou seja, esse parceiro, ele não tem limites. Ele é uma pessoa que ignora tudo que a outra pessoa fala. Ele decide tudo sozinho. Ele quer fazer tudo sozinho. Tudo é ele. O que a outra pessoa fala tudo é ignorado. É como se ela não existisse. Um outro ponto é a dependência emocional. Esse é um ponto, Isabel, que nós pegamos muito dentro do consultório. Mulheres, né, com dependência emocional. E aí há uma sobrecarga emocional sobre essa mulher, né, que ela acaba ficando dependente desse homem. E aí, quando a gente fala de dependência emocional, a gente pode abrir um leque que algo que você também trouxe aqui no início, você estava falando sobre como que essa pessoa chega pra gente, como que a gente conhece, como esse agressor, vamos dizer assim, ele entra na nossa vida. Muitas das vezes são coisas do nosso passado, da forma que nós vivemos, né? Como que foi a nossa infância. E às vezes teve alguma falta e a gente acaba tendo essa dependência emocional. E como ele não chega?
como o Shurek não chega, como o Conde Drácula, ele chega ali bonitinho, né? Com flores, com anel de compromisso, tudo direitinho. As pessoas, né, as mulheres, acabam ali se derretendo por conta desse sonho e acaba cedendo, né, tudo, não presta atenção nos sinais, né, desse homem. Então ele entra assim, e ela vai sendo dependente dele o tempo todo, porque acha que aquilo tudo que ele faz é por amor, né? Então ela acaba cedendo ali tudo, né? Também um sinal que é muito importante a gente olhar, ter um olhar bem atento, é o ciclo de abuso e reconciliação. Eles brigam, né? Tem ali conflitos que chegam a ser até físico, mas logo depois ele vem com aquela fala mansa, né? Pedindo desculpa, dizendo que não é nada disso, e a pessoa achando ali que realmente não é nada daquilo, ela acaba cedendo e voltando. Só que isso tem uma frequência constante, sempre acontece da mesma forma. Então, esse ciclo, né, de abuso e reconciliação, esse também é um dos pontos, né, um dos sinais que nós podemos entender que essa pessoa está dentro de um relacionamento abusivo. E aí, muitas perguntam, porque, Isabel, o que acontece? Às vezes, tem mulheres que chegam no consultório e não sabem que está dentro de um relacionamento abusivo. Porque ela não sabe diferenciar o que é um relacionamento saudável, né, um desentendimento normal, para um comportamento abusivo. Entende? Sim. E aí, ela acaba não entendendo que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Que ela está passando por isso, né? E reconhecer a diferença entre um e o outro, isso é muito importante, você identificar, tá? Essa dinâmica aí do relacionamento, né? Então, um relacionamento normal, um desentendimento normal, como que ele acontece? Os dois têm liberdade de expressão. Os dois, eles vão colocar as suas opiniões, vão tratar sobre aquele assunto, aquele mal entendido, vão tentar chegar a um objetivo, a um denominador comum, os dois juntos. Uhum. Agora, quando o comportamento já é abusivo, não. Só a opinião dele que vale, né? Como eu falei anteriormente, né? Ele envolve aquela pessoa naquela trama, naquela briga, naquela discussão, naquela violência toda, e só ele é o certo. Ele não deixa nem a outra pessoa falar. Uhum. Então, né, esse é uma das diferenças, né? A gente consegue identificar aí. Não há um equilíbrio. Porque quando é um desentendimento normal, há um equilíbrio, né, de poder entre as duas partes, porque eles são extremamente livres para opinar, para discordar, e tudo bem. Agora, quando o comportamento é abusivo, não tem. Essa dinâmica não tem essa liberdade, né, esse equilíbrio de poder. Somente um domina. Só ele manipula, sabe? E envolve ali gritos, ameaças, imposições, e a outra pessoa acaba ficando ali muito com medo, fica chateada, sofrendo por causa disso. Então, o desequilíbrio também é uma forma da gente identificar quando o relacionamento, o desentendimento ele é normal ou ele é abusivo, tá? E também tem, assim, uma frequência de intenções. Quando esse relacionamento, esse desentendimento, na verdade, ele é natural, no efeito, esse relacionamento, esses conflitos, eles são colocados, né, de uma forma saudável, tá? Um entende o outro, um procura entender, um fala, o outro tenta escutar, ou mesmo quando falam juntos, mas daqui a pouco tentam se entender de alguma forma. Já no comportamento, né, no relacionamento abusivo, isso não existe em hipótese nenhuma. É uma explosão o tempo todo, né? E os momentos de abuso, eles geram muito medo e ansiedade para a vítima. E tensão também, muita tensão para essa vítima. Então, assim, são essas algumas, né, das diferenças que a gente consegue identificar
quando um relacionamento ele é saudável, né? Quando uma discussão ela é saudável ou não, ou ela é abusiva, né? E existem vários tipos de abuso também, né? Tem o abuso psicológico, o financeiro, né? O patrimonial. Falam, isso agora a televisão tá vindo muito com força batendo nessa tecla para as mulheres começarem a se atentar, porque a gente acredita, né? A gente meio que fica à mercê e cega, muitas vezes. A pessoa fica cega. Quando ela é carente, ainda não está ainda bem emocionalmente para se relacionar com uma outra pessoa, saiu de um trauma, entrou num outro, né? Tem aquela coisa, eu tenho amigas minhas que dizem que não conseguem ficar sozinha de jeito nenhum. Fica um pouco, já arranja um outro namorado. Assim, gente, para um pouco. Faz uma terapia. Vai atrás de alguém que possa te ajudar. Não vai entrando em outro problema para se engafiar de novo com mais problema, né? Você já tem tanto problema que é mais problema para si. Eu acho que ninguém quer, né? Só que a pessoa tá tão carente, ela não tem, acho que não tem assim essa presença de Deus ainda na vida dela, ela não tem essa intimidade com Deus, ela sente muito sozinha. Muitas vezes a falta de pai, falta de mãe, falta de gente, amigos, né? Ela acaba se relacionando com pessoas assim que parecem uma coisa e são outras, né? Tem transtornos psiquiátricos, né? Então, exatamente. Aí tem outros abusos. Eu queria que você falasse esses abusos. Existem outros. Até a própria Globo agora está falando direto. Até teve uma artista que falou, né? Ela elencou os abusos. Fala aí, Márcia, quais são aí que você tem os vê aí? abusos, tem abuso financeiro, né? Que a pessoa ela toma posse de tudo que a outra tem, né? De financeiro, de finança, né? E às vezes, quando sai de um relacionamento, ela leva tudo que a outra tem. Então, abuso financeiro, né? E a gente tem visto, isso tem aumentado muito, né? Nos últimos tempos também, esse tipo de abuso. Quase a gente não ouvia falar, mas agora a gente está ouvindo muito, né? Falar que as mulheres têm perdido muito, né? O lado financeiro para os homens, porque eles têm levado. Então, isso é um abuso financeiro. Tem que realmente buscar ajuda nesse sentido. O emocional, que é aquele, né, que a pessoa, ela não precisa nem te bater, alguma coisa assim, ela já te intimida com um tapa na parede, forte, um soco na mesa, algo desse tipo que já te deixa com medo. Assim, com medo, já te deixa com medo, né? O físico, né, que é aquele que realmente vai para a agressão física, que é o mais conhecido, é o que a gente mais ouve falar. Então, assim, esse tipo de abuso, esse tipo de situações, a gente precisa prestar atenção e entender que isso são abusos, sim, são abusos, né? A pessoa levou de... Tá, ele até pode ter, a gente pode até usar essa palavra que ele roubou, né? Levou, mas é um abuso financeiro, sabe? É um abuso emocional. A pessoa dá um tapa na parede, às vezes ela não quer ir para as vias de fato, né? Do físico, de agressão, mas acaba sendo uma agressão também. Bater na parede, socar uma mesa, e às vezes a pessoa não entende que aquilo é um abuso também. Entendeu? Então, precisa ter esse apoio. Né? E você estava falando de uma questão da pessoa, às vezes, não ter Deus ainda, né? Não estar, não se conhecer. A gente vai para o lado do autoconhecimento, porque quando a gente não se conhece, Isabel, a gente não sabe quais são os nossos direitos, quais são as nossas limitações, quem somos de verdade. E quando também não estamos em Cristo, a gente não sabemos quem somos em Cristo, né? Então, acabamos aceitando algumas coisas por não saber, na verdade, quem somos e o que a gente consegue, qual é o seu potencial. Muitas têm medo de sair de um relacionamento porque estão presas ao financeiro. E ela acha que não vai conseguir conquistar algo, até porque esse agressor, ele vem com palavras também para diminuir essa pessoa, essa mulher,
que ela acaba acreditando que ela não vai conseguir, que ela não é capaz. Uhum. E às vezes ela chega no consultório e fala assim, eu ainda não me separei, não saí desse relacionamento, porque eu dependo dele financeiramente, como se ela fosse uma pessoa incapaz Uhum. de conseguir a sua própria independência financeira. Mas diante de tanta coisa que ela ouve desse agressor, ela acaba tendo essa crença de que ela não vai conseguir. Entende? Um trabalho, se manter com os filhos, ou até mesmo sozinha, e aí acaba ficando dentro desse relacionamento. Entendeu? E quais são as pessoas, as mulheres, assim, que você acha que tem essa tendência o que leva uma mulher a gostar de um tipo de pessoa assim e ficar, assim, existe alguma característica que a pessoa tem que se analisar para ver, não, eu tenho aqui uma carência, ou eu tenho ali um trauma, o que você acha que contribui para que essa pessoa se envolva com uma pessoa assim? Primeiro, Isabela, ela precisa identificar que ela está passando, está dentro de um relacionamento abusivo. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Porque quando você não traz à luz, você não sabe o que você está passando, então está normal. Certo? É. Então, primeiro ela tem que identificar que ela está passando, está vivendo um relacionamento abusivo. Depois, às vezes, a autoestima. Às vezes, né, a baixa autoestima dela. Talvez ali, quando criança, ela também não foi acolhida. Aquela criança não foi acolhida. Aquela criança ouvia coisas dos seus pais. Né, era uma criança rejeitada. Então, ela com a baixa autoestima, se chega essa pessoa, né, camuflada ali, vestidinha bonitinha, né, de cordeiro, oferecendo coisas boas para ela, ela acaba cedendo. Uhum. Porque com a baixa autoestima, a autoimagem dela fica fragilizada. Sim. Entendeu? Então ela acha que não merece outra coisa. Que aquilo ali tá ótimo, que aquela pessoa é maravilhosa, que trata ela super bem. Né? E ela continua naquele relacionamento. Então, assim, um dos fatores é a baixa autoestima. Também, ela às vezes pode ficar nesse relacionamento. Eu falo sempre às vezes, Isabel, porque para cada pessoa, né, para cada indivíduo, a gente vai usar de uma forma. Sim. Então, assim, pode ser algum histórico de abuso ou negligência ali na infância. Ela pode ter vivido isso na infância e ela normaliza. Então, para ela tá tudo bem, esse comportamento tóxico. Tá? Também o padrão familiar, né? Crescer nesse ambiente de abuso, com frequência entre os pais ali, ou cuidadores, que às vezes não são os pais que criam, são cuidadores, ela, infelizmente, também ela normaliza, acha que aquele comportamento é normal. Uhum. Também a idealização do amor, quando a gente está falando ali do sonho, uma crença, né, romântica, ela romantiza muito o relacionamento, tipo, o amor supera tudo, o meu papel é salvar o meu casamento, salvar o outro. E aí a gente começa o arquétipo, né, da salvadora. E a gente precisa entender que nós não somos salvadora da pátria. A gente não vai conseguir salvar o outro, mudar o outro. A nossa responsabilidade... É muito a nossa importante o que você responsabilidade... está falando. Muito importante o que você está falando. A nossa responsabilidade, Isabel, é com a gente. Sim. A minha responsabilidade é comigo, a sua é com você. E a gente não consegue salvar o outro, a gente não vai mudar o outro. Quando eu casar, ele vai mudar. Não entra nessa, amiga, porque não vai acontecer. Pelo contrário, as coisas podem até intensificar mais, ficar pior, porque vocês vão estar sozinhos, só os dois. Ele pode te proibir de várias coisas, redes sociais, falar com amigos, sair de casa. Então, assim, você não é a salvadora da pátria, você não vai conseguir salvar ninguém. Então, sabe, essa idealização de que romantizando ali esse relacionamento, essa crença romântica do príncipe encantado, essas coisas assim, na verdade, isso não é real.
É só lá da Disney mesmo, né? E a falta do autoconhecimento, sabe? Quando a pessoa não tem clareza sobre os seus limites, sobre os seus desejos, sobre os seus valores, ela se submete aí a relações que não atendem às necessidades dela. Entende? Então, quando a gente se conhece, a gente sabe quais são os nossos limites, quais são os nossos desejos, quais são os nossos valores. E a gente se respeita, a gente cuida da gente, porque as pessoas vão fazer com a gente aquilo que a gente permite. Sim, Se a com gente certeza. não permitir, se a gente não permitir, eles não vão fazer, porque você tem um limite. Você se cuida, você se conhece, você sabe quais são os seus valores, onde você quer chegar e o que você quer fazer. Agora, quando a gente não sabe, quando a gente não tem clareza disso, de quais são os nossos limites, a gente fica mais vulnerável a esse tipo de relacionamento. Outro fator também, Isabel, que é muito importante, o medo da solidão. Tem gente que tem medo de ficar sozinho pro resto da vida. É um caso de uma amiga minha também que falava isso. Não consigo ficar sozinha. Ficar sozinha, né? Você falou que tem amigas aí que saem de relacionamento já emendam em outro. Elas nem descansam, elas não conseguem analisar o que foi bom, o que foi ruim naquele relacionamento anterior, o que deu certo e o que deu errado. Já entra em outro, sem nem fazer uma análise do anterior. E aí acaba caindo na mesma armadilha. Exatamente. Por falta desse conhecimento, né? Então, esse medo de ficar sozinha leva a pessoa também a tolerar. Não, se eu largar ele já falou para mim que eu não vou conseguir ninguém, que eu tô gorda, eu tô feia, eu tô isso, tô aquilo, meu cabelo tá assim, meu cabelo tá assado, eu não vou conseguir ninguém, então eu vou ficar aqui. E Faz acaba um jogo emocional, né? faz um jogo Ele joga emocional. com a emoção, já que ela gosta dele, que ela sente amor por ele, ela confia naquilo que ele fala. Então, aquilo que ele fala vem como uma identidade errada para ela mesma. E ela acredita naquilo e ela acha que realmente não vai conseguir mais ninguém, que ela vai ser uma infeliz sozinha, vai ficar pra titia, né? E aí fica envolvida num cara que nunca vai criar um crescimento para o casal, né? Vai ficar só naquela situação, sem paz no coração, porque eu acho que uma pessoa que sofre de um relacionamento abusivo, a vítima sofre muito. Eu acho que o agressor também sofre, mas, né? Como ele já tem esses... Eu acho até que sofre até mais, né? Porque a pessoa... Ela tem problemas mesmo de insegurança, esse ciúmes excessivo, muitas vezes a insegurança, às vezes nem é uma pessoa narcisista ou doente, não. É uma pessoa que já tem... Fala, Márcia. Não, tô só completando, você está falando que às vezes não é narcisista, né? Às vezes a gente fala, nossa, ele não é narcisista, mas às vezes não é não. Às vezes Não é uma é. pessoa insegura, né? É uma pessoa insegura. Até porque esse agressor, ele também tem os traumas deles. Certo? Exatamente. Eles também passaram por alguma situação, né, que pode levar eles a ser dessa forma. E não necessariamente ser um narcisista, né? Então, a gente estava falando também da dependência emocional ou financeira. Também leva a pessoa a ficar nesse relacionamento, né, que a gente estava falando ainda há pouco, né? E o abuso ele pode ser até minimizado como forma de justiça, né? De condição da continuidade da relação ali. A pessoa vai indo, levando tudo da outra pessoa, né? O relacionamento fica nessa dependência, né? A pessoa fica nessa dependência emocional e financeira, ou até mesmo social, e ela é incapaz de romper isso, porque ela se acha tão incapaz mesmo, como você estava falando, que o agressor ele mexe tanto com o psicológico da pessoa, tanto com a mente, que ela se acha incapaz, ela não consegue romper essa barreira e conseguir um emprego e ter a sua dependência, né, emocional. A carência afetiva também, a pessoa ela acaba por conta dessa solidão, né? Então ela fica nessa carência afetiva. O abusador geralmente ele demonstra grande atenção ali no início, como a gente falou no começo. Então ele é muito atencioso, ele cria uma falsa sensação de cuidado, só que na verdade ele não está cuidando nada. Ali tem uma intenção por trás, né? E aí a carência afetiva dessa pessoa
leva ela a acreditar que esse abusador, ele tem uma boa intenção, mas na verdade não tem. Exato. Entendeu? Ele faz E isso só para conquistar a presa, né? Mas quando chega já conquista, quando já conquistou, por ser uma mulher mais carente, porque a mulher inteligente, ela não. A mulher que já sabe o que ela quer, ela sabe que ela não consegue mais tolerar, ela já percebe os sinais. Ela já percebe os sinais, quando vê o sinal já sai fora. Não deixa enredar, não deixa amarrar, né? O problema é quando você ainda está no processo de cura e libertação, a mulher está no processo de cura e libertação, ou ela já casou nesse processo de libertação, ou ainda está ferida no casamento, dentro do casamento também, né? Dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, dentro de uma amizade também, porque a amizade também tem relacionamentos tóxicos também na amizade. E ela não consegue mais sair desse relacionamento. A pessoa envolveu de tal maneira, eu falo por conta própria, tá, Márcia? Porque eu, antes de me casar, eu tive contato com essas experiências de relacionamento tóxico, inclusive com narcisistas, né? Conheci, eu fiquei 15 anos orando, né, para que encontrasse uma pessoa, tal, e eu fui conhecendo pessoas, né? E até na minha igreja tinha, até dentro da igreja eu conheci muitos narcisistas, pessoas que se diziam isso, aquilo, é quando você vê. Até foi o caso dessa minha psicóloga que eu fazia terapia, que me ajudava nesse processo, né, de cura e libertação. E ela falou assim, Bel, uma coisa é certa. Até a Joyce, se estiver vendo a live, ela vai falar. Ou se ela ver depois. O psicopata, ele é enrustido principalmente dentro da religião, das igrejas e na política, porque ele veste uma capa. É ali que. Então, assim, na igreja você não pode. Ah, não, tá na igreja é o homem. Não. Aí eu tinha essa coisa, sabe? Ah, saindo da igreja, então, menina de Deus, eu vou casar com menina de Deus. E não era nada disso, só me decepcionava. E aí eu vi que isso aí não tem nada a ver. Eu acho que tem muita gente doente dentro da igreja. E fora também, os dois, né? Então a gente tem que. A mulher tem que ser racional no começo. Eu tava falando com uma amiga minha que também é solteira, que tá procurando alguém, né? Esperando alguém em Deus. Falei, quando você é solteira, você tem que abrir os olhos. Quando você é casada, você tem que fechar um pouco, né? Pra não conflitar tanto, né? Dá uma aliviada. Aquele jogo de cintura. No começo, você tem que estar com um olhar muito mais aguçado. E é difícil quando a gente tá carente, né? Quando a gente está naquela fase, ai, poxa, minhas amigas casaram, a gente vê aqueles filmes que, casados, né, aqueles filmes de casamento engraçados, de comédia, aí aparece a menina, a única que não casou. Eu tava vendo esses dias um filme sobre isso. Ela é a única, aí tinha várias amigas já grávidas, casadas, parecendo muito felizes, e ela não tinha encontrado ainda, ou ela tinha encontrado, mas ainda não estava ainda certo ainda. Então, ela sofria com isso, assim, de estar sozinha e tal. Ah, mas eu não quero ficar E o cara era uma pessoa super bacana, mas ela não conseguia relaxar, porque ela ficava achando assim, não, vou sofrer. Aí tem o inverso, né? Você acha que vai sofrer. Ou aquela que acha que tudo é lindo, como é o meu caso, eu era assim, sonhadora, ou aquela pessoa que tem o pé atrás, muito atrás, que não consegue nem dar oportunidade para conhecer uma pessoa bacana, né? Então, é o 880, né? Eu vivi esses dois lados, tá? O primeiro, no começo, era a donzela, né? O arquétipo da donzela. Eu era aquela donzela, queria encontrar alguém, o príncipe encantado, né? Tudo lindo. Aí, depois que eu apanhei bastante, aí eu fiquei com o pé muito atrás. Aí foi onde eu entrei nessa terapia com essa psicóloga, que ela é pastora também lá em Florianópolis, lá na minha cidade, e a Joyce. E ela, Bel, você não pode... Você já tá com 30 e poucos anos, 38 anos, 37, eu tava com 37. Você tá com 37, você não pode ficar agora... você tem que dar oportunidade para conhecer as pessoas. Mas eu tinha medo, Márcia. Eu não tinha nem condições mais de conhecer. Dá oportunidade, conhece, faz amizade. Não fica assim tão fechado. Você se fechou por causa da dor, entende? E aí eu comecei a conhecer pessoas, tal. E aí foi onde eu vim para o Rio, reencontrei o meu marido e a gente começou a conversar e tal.
Ele foi junto comigo pra minha igreja e aí a gente casou. Em um ano a gente casou. Foi rápido. Ah, que maravilha. E Que assim, maravilha, mas eu vou te falar. Pode falar. fala. Que essas mulheres, né, que se fecham, pra gente trabalhar ela é uma coisa muito gostosa, tá? Porque dá trabalho fazer ela. Não, mas é gostoso, eu gosto de pegação, eu gosto de desafios. E aí, porque elas não demora mais para poder se abrir, sabe? De confiar novamente, porque já sofreram tanto que a outra sonhadora a gente tem que segurar. É. Segurar. E a outra que tá com o coração mais durinho, já fechou, né, ali, não quer mais saber de se relacionar com ninguém. Essa é desafiador, porque a gente precisa quebrar essa pedra desse coração, né? Pedindo aí em Deus ajuda para quebrar essa pedra, para que ela volte a se relacionar, que ela volte a olhar, né? Ter um olhar para o relacionamento homem-mulher de uma forma diferente do que ela está sentindo naquele momento. Porque está ali, na verdade, Isabel, está dentro de todas nós, mulheres, né? Esse sonho. Mesmo que fala, não tenho, mas está lá no fundinho. E aí, quando se fecha, ainda mais quando é uma sonhadora e se fecha, o sonho está lá, adormecido. A gente só tem que ajudar ela a colocar isso para fora, sabe? Mas agora com equilíbrio. Sim. Né? Nem ser 8, nem ser 80. Nem ser a sonhadora, que está tudo lindo, né? Todo mundo que chega é maravilhoso, e nem aquela que se fechou, que não quer saber de nada. Eu acho que eu vi 3 etapas nesse processo. O primeiro foi a menina, que é a sonhadora. Depois a adolescente, a aborrecente, que ficou magoada com a vida, né? E não queria dar oportunidade. E depois a mulher mais madura, que foi onde eu consegui vir para o Rio, fazer minha vida sozinha, né? Porque eu morava com os meus pais. Uhum. E aí eu senti uma liberdade, uma coisa que, né, legal de responsabilidade, de dar conta das coisas. E foi quando eu desliguei totalmente, né? Que eu estava muito ligada ainda com isso. Mesmo fechada, eu estava ligada, entende? Quando eu acho que eu desliguei e fiquei assim, pô, agora eu vou curtir, que eu tô morando sozinha, vou viver minha vida. Então, eu tava trabalhando como advogada da Mil, né? Fui lá aqui na Barra da Tijuca, um baita de um emprego. Então, assim, eu fiquei super feliz, assim. Foi aí que apareceu uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, que é amigo da minha irmã, das minhas irmãs. E aí a gente começou uma amizade, né? E depois partiu para um relacionamento. Mas, assim, foi fases da minha vida, né? Mas eu quis passar por essas fases. Tem pessoas que não querem, elas querem ficar na ilusão de que... Aí eu falo isso, aí eu já falo, isso aí é teimosia, amiga. Isso aí já é teimosia. Isso aí não é Deus. Deus não vai fazer um milagre. Aí ela fica esperando que o milagre aconteça. Passa ano, vai ano, e não acontece. A pessoa não muda, ela continua a mesma. E a gente é por nós mesmos, como você estava falando, nós somos responsáveis por nós, não pelo outro. O outro a gente não sabe se vai mudar, nem com nossa oração, nem com nosso jejum, nem com nada. Às vezes nada adianta, a pessoa tem esse transtorno aí, ela tem, além dos problemas dela, ela tem muitas vezes transtornos mesmo psíquicos. E aí, como é que vai fazer? Você não vai... E tem casos que não tem cura. A gente sabe na psiquiatria, né, na terapia, na psicologia, a gente sabe que existem casos que não tem cura. E aí, você vai passar a vida inteira esperando por esse cara, esperando que esse cara mude, que esse cara seja uma outra pessoa? E aí, quando a ficha cai, Isabel, ela vê que, entre aspas, perdeu bastante tempo, né? Esperando que essa pessoa mudasse e essa pessoa não mudou. E ela perdeu aí, às vezes, alguns anos da vida, ou meses, sei lá. Perdeu um tempo da vida dela tentando fazer com que a outra pessoa mudasse, sendo que essa pessoa não tem como, né, mudar por conta de transtorno e outras coisas mais. Entendeu? E ela não tomou uma decisão. Ela não se responsabilizou por ela, né? Ela quis ali fazer com que essa pessoa ela mudasse. Né? Você falou da fase da adolescência, ali, da juventude. Eu adoro lidar com meninas nessa fase, né? Eu acho que eu me identifico muito também com meninas assim nessa fase da adolescência, ali da juventude, procurando conhecer o mundo, desbravar tudo, estudo, relacionamentos com amigos, com
com meninos também. É muito bacana você ajudar essas meninas na terapia a se conhecer e não aceitar qualquer coisa, Uhum. sabe? É muito bacana esse desenvolvimento, quando a gente vê, depois de alguns anos, né, elas ali fazendo esse trabalho e superando cada dia alguns desafios, é muito gratificante. E o abusador, Isabel, ele, ele é habilidoso. Ele é habilidoso, está falando de dentro da igreja, né? Da gente, nossa, tá na igreja é santo, né? A gente às vezes tem essa percepção. Ah, não, é um homem de Deus. Mas o abusador, ele tem uma habilidade enorme. Ele esconde o seu comportamento tóxico. Até que ele envolva a vítima de uma tal forma que ela tá ali e já... Não é que ela não consiga sair, mas já está tão envolvida que para ela sair já é mais difícil. Uhum. Então a vítima ela fica até confusa, né? Será que é, né? Você está falando, será que é de Deus? Será que não é? Não, ele vai melhorar, ele não vai melhorar? Como é que vai ser isso? Porque ele vem de uma forma assim, sabe? Ele tem uma habilidade muito grande de confundir as pessoas, de esconder ali o seu comportamento tóxico, que a pessoa ela se envolve de uma maneira que depois ela se sente até presa, fica difícil, mais difícil para ela sair. Porque como a gente tinha falado também no começo, parece que fica cego, né? Parece que as escamas vão para os olhos e ela não consegue enxergar aquela pessoa de uma forma certa. Ela vai muito pela emoção. Quando, uma coisa também que você falou muito bem, muito certa, foi que nesse momento da vida a gente precisa ir com a razão. Deixar um pouco a emoção de lado e ir com a razão. Olhar as coisas de uma forma racional. Para ser um pouco mais assertivo. Ah, a gente vai acertar sempre? Não, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo... Ninguém é normal, né? Nós não somos normais. Então, todo mundo vai ter, sim, seus negocinhos ali, mas seja menos. E que não esteja dentro de um relacionamento tóxico, abusivo. Né? Eu costumo sempre... Eu achava que era clichê o que eu vou falar agora, mas eu tenho cada dia mais acreditado mais. No sentido de que o homem tem que amar mais a mulher do que a mulher ama o homem. E, biblicamente, isso é o certo. A gente, ali na parte de Atos, que fala sobre amar as suas esposas como, né? Então, assim, a ordem é amar as esposas. As mulheres é respeitar o marido. Ou seja, é importante pra gente não analisar pela paixão. Porque às vezes é a pessoa ideal que você idealizou na sua vida, mas é a cara do... por trás dele tem a coisa ruim que quer te enlaçar. A gente não se percebe. Às vezes a gente está apaixonado por uma pessoa nosso ideal é maravilhoso, mas o cara é podre por dentro, cheio de problema, cheio de esquisitice, cheio de falta de amor por você. Às vezes é uma pessoa até boa, mas ele não te ama. Aí o que adianta você ficar com uma pessoa que não... Porque a mulher precisa ser amada, a gente tem essa necessidade. Isso é da nossa natureza, mulheres. Ser amada, ser cuidada, né? Não adianta você querer ser o homem da relação, entendeu? Fazendo tudo por ele. Não adianta, você vai sofrer, porque a nossa natureza é ser amadas. Nós somos a menina dos olhos de Deus, né? A princesa do Senhor, né? Não que é princesa, é frágil, não é isso. A gente não está falando isso, a gente está falando mais a questão de ser cortejada, de ser amada, de abrir a porta do carro para você, de te paparicar, entende? Principalmente no começo, né? Você quer ser né? Conduzida, você quer ser cortejada. Cortejada, exatamente. E a pessoa, não é o que muitas vezes acontece, porque às vezes eu vejo muita mulher tão desesperada que, não posso falar também, né? Todos nós tivemos momentos assim de entender o que é isso, né? Essa carência, né? Esse vazio de Deus. E vai e quer fazer tudo pelo homem. Aí é a salvadora, tem o arquétipo da salvadora. Tem a da guerreira, da salvadora, da donzela, tem vários arquétipos. Vários arquétipos. E esse salvador aí, eu conheço muita gente que é assim, salvadora.
Quando era solteira, eu via mais, né? Porque muita gente hoje em dia já casou, já tem, né? Meus filhos, mas eu via muito isso na época de solteiro. Como tinha essas mulheres salvadoras, queria salvar o marido, queria salvar o namorado, queria fazer tudo por ele. Gente, não é essa a nossa função. Nossa função Como se fosse possível, né? é como se fosse possível. É. E aí isso vai ficando, vai deixando a pessoa cada dia mais em depressão, a mulher fica com depressão. Aí eu queria que você me falasse quais consequências de um relacionamento como esse, para que a gente possa. Muitas pessoas precisam se identificar nisso, né? Porque às vezes a pessoa tá vendo aquilo no mundo do conto de fada, achando que é maravilhoso, quando não é. Ah, eu tô com um bonitão, gostosão aqui do meu lado, mas o cara é um babaca, o cara é um medíocre. É verdade. Antes de eu entrar nessa tua pergunta, né? Você falou a questão da Bíblia, né? A gente precisa entender e interpretar. Aprender a interpretar, né? Ali os textos. E quando também se fala de submissão, da mulher ser submissa, né? Tem algumas culturas, tem algumas crenças que coloca isso, a submissão, é aquela mulher que realmente é submissa, é o capacho, né? Ele vai pisar, ele vai humilhar, ele vai bater. E quando se fala em divórcio, não, nem pensar, separação não, senão vai ser um fracasso. E essa mulher, ela fica dentro desse relacionamento abusivo, permanecendo ali, sofrendo, sabe? Por conta de uma cultura, ou até mesmo aí de uma crença. Porque ninguém está aqui para sofrer, como você falou, somos a menina dos olhos de Deus, somos a princesa, né, do Senhor, não na questão de fragilidade, mas sim na questão de ser protejada, de ser cuidada, de ser amada. Então, a gente precisa entender o que está se falando, né? O que você está passando, o que você está vivendo. Porque Deus ele não te criou para você ser capaz de ninguém, para você apanhar, para você ser humilhada, para você sofrer dessa forma, né? E você também não vai salvar ninguém, como a gente está falando aqui desde o começo. A sua responsabilidade é com você e não com a outra pessoa. E aí, você também falou sobre a questão da pessoa, às vezes, acaba entrando numa depressão, numa ansiedade, e isso acaba deixando a pessoa mais vulnerável, deixando essa pessoa mais presa a esse relacionamento tóxico. Tá? E aí, a pergunta foi... Desculpa. Então, mas quais são os sintomas, assim, de que uma pessoa está passando por um relacionamento tóxico? Ela fica triste, né? Existe um monte de... o vazio, né? Aquela coisa da depressão, da ansiedade, né? Então, assim, eu acho que isso aí é característico mesmo de uma mulher que está passando por uma... Ela não tem vida social, porque eu acho que muitos não deixam. Ela some. Ela briga com os pais, com a família, ele bota a família contra, né? Ela contra a família, né? As pessoas que amam ela acabam se afastando dela também, né? Então é esse sentido. Então, imagina, né? Você passou por isso, você com certeza vai falar isso de uma forma bem, bem legal. A pessoa sofrer uma abuso, estar num relacionamento tóxico, não poder falar com ninguém da sua família, as pessoas que você ama, amigo. Redes sociais, você teve que desfazer de todas, né? Bloquear todo mundo, não ter mais redes sociais. Nos dias de hoje, você está no caminho de uma depressão, no caminho de uma ansiedade. Porque você está presa, né? Você está ali envolvida somente com essa pessoa que está te manipulando o tempo todo. Falando que aquela sua amiga, né, aquela pessoa que é sua confidente, que você conversa tudo, que ela é falsa, que ela não presta. Aí te mostra alguns pontos que você acaba acreditando. E você acaba caindo nessa situação e ficando ali vulnerável, cada dia mais presa a essa situação, a esse relacionamento abusivo. Então, um ponto legal é você construir, sim, uma rede de apoio. Você ter pessoas, né, que possam estar ali para te ajudar. Montar esquema, esquema não, porque esquema é uma coisa feia, a gente fala esse esquema, mas estratégia, estratégia
ter um código com alguém, sabe? Uhum, sim. Se comunicar de alguma forma, para a pessoa saber que você está bem. Então, a rede de apoio, ela desempenha ali um papel fundamental nesse processo, sabe? Desse relacionamento abusivo. Porque você precisa estar cercado, você precisa estar com pessoas que você confia. Com amigos, ou familiar, um grupo de apoio, alguma coisa assim. Para você poder ter essa confiança, sabe? De estar ali e ter alguém que está próximo de você, que vai, em algum momento, essa pessoa pode, se acontecer alguma coisa, essa pessoa vai saber, vai falar. Porque, Isabel, quem está de fora desse relacionamento, ele consegue enxergar melhor o comportamento abusivo do que a própria vítima. Talvez alguma amiga sua, quando você passou por esse processo, falava com você, mas talvez você não enxergasse. Né? Então, quem está de fora, ela consegue analisar melhor o comportamento desse abusador. Te sinalizando que você é a vítima. Sim. Entende? Então, precisa ter, por mais... O que ele faz? Ele quer logo te tirar dessas companhias, da sua família, de alguém, porque ele sabe, ele entende que as pessoas de fora vão começar a ver o comportamento dele. Ele não vai conseguir manipular essas pessoas. Mas você sozinho, ele vai conseguir. Sim. Você sozinho, ele vai conseguir te manipular. Né? Vai ter comentários ali desrespeitosos a respeito dessa pessoa ou dessas pessoas que vão tentar te ajudar, que vão tentar trazer luz para a sua vida, né? Te mostrando ali, olha, né? Não, isso aí esse comportamento tá estranho. Ele te trata assim, ó, não é dessa forma. E o que essa rede de apoio ela precisa fazer? Ela precisa também validar os sentimentos dessa vítima. Porque muitas das vezes, quando acontece alguma coisa, a rede de apoio às vezes também critica essa vítima. Sim. E acho que a única coisa que essa vítima ela precisa, Isabel, é ser criticada. Porque quando ela procura alguém para falar, é porque ela já está entendendo que o negócio não tá legal. Ela está realmente num relacionamento abusivo e ela quer sair disso. E aí ela chega para a gente, né, fala, mesmo a gente não sendo terapeuta, não sendo psicanalista, não sendo alguém, um aconselhador, fala assim, tá vendo? Eu te avisei. É a última coisa que a pessoa queria ouvir. Ela não queria ouvir, eu te avisei. Sim. Olha o que você está passando. O que ela quer ouvir, olha, eu tô aqui por você, para você. Pode falar. Por mais que você não concorde com a situação, com o que está ocorrendo, ouça essa pessoa. E quando você fala, olha, eu te avisei, tá vendo? Você está passando por isso que você quer, eu já falei para você sair, a pessoa já trava, porque ela já sabe que, pronto, de críticas abaixo que ela já tem em casa. O que ela ouve, né, do agressor. Sim. Então, quando a pessoa chegar, né, pra gente, vamos validar esse sentimento dela, né, essa dor, vamos acolher, vamos oferecer um suporte para essa pessoa, um apoio, uma ajuda, uma situação de emergência. Às vezes a gente também não pode fazer muita coisa, mas a gente pode ver uma ONG, a gente pode ver um lugar onde ela possa ficar protegida, né, uma delegacia, uma terapia, sabe? Oferecer a ela alguma ajuda, alguma assistência que ela vá conseguir entender melhor e sair dessa situação. Até mesmo oferecer também uma assistência financeira, porque muitas, como nós falamos, elas estão presas ainda a relacionamentos abusivos por conta da situação financeira. Sim. E aí, às vezes, quando ela tem coragem para sair, ela não tem para onde ir, não tem como se manter, é interessante que a gente ajude também dessa forma, né? Dando ali uma assistência financeira. Dando palavra a ela de autoestima, sabe? Falando palavras para ela de motivação, para que essa pessoa ela possa... Oi? Encorajamento. De encorajamento, para que ela possa ali reconstruir a sua autoconfiança e sua autoestima. Porque quando a gente já chega cheio de acusações ou até mesmo de julgamento, essa pessoa já está com a autoestima dela lá embaixo. Aí vai ficar pior.
a autoconfiança dela, nesse momento, já nem existe mais, porque ela já não confia nem mais nela. Então, a gente precisa, né, valorizar ela, essa pessoa, sabe? Falar palavras bacanas ali, motivacionais, estimulando ela a voltar a ter essa autoestima, essa autoconfiança nela, sabe? Para que ela possa reconstruir a vida, né? E que ela também consiga ir romper, né? Ajudar ela a romper esse ciclo do isolamento. Muitas dessas mulheres ficam muito presas dentro de casa. O abusador corta todos os vínculos que ela tem. Então, assim, a gente precisa ajudar, né, essas mulheres, sendo essa rede de apoio, desempenhando esse papel fundamental aí na vida delas, para ela retomar a sua identidade, né, superar aí tudo que ela viveu, voltar a ter confiança nela mesma, nas pessoas, né, não fechar o coração, porque quando você sai desse relacionamento, realmente você não tem como, você sai fechada. Sai bloqueada, sabe? Uma pedra ali dentro de você e realmente precisa de um trabalho, né, de terapia, de amigos e familiares ali, ajudando, apoiando, valorizando, para que ela não continue, né, desse jeito. Sim. Entendeu? Ela se reconstrui e consiga buscar agora, depois de passar... Porque eu acho que a dor fortalece. Eu tenho essa percepção de que, às vezes, o que acontece conosco é para que a gente aprenda, não que a gente passe pelo mesmo ciclo a vida inteira. Então, se a gente conseguir entender os pontos que a gente errou e mudar, por isso que ajuda, como é importante fazer uma terapia, fazer um tratamento, né, psicológico, de ajuda, né, porque vai ter um profissional que vai te colocar nessa posição, né. A igreja também ajuda, deveria, né? Não todos conseguem essa ajuda, mas, por exemplo, nós ajudamos aqui na nossa célula, nas pessoas que vêm, porque é importante esse apoio para que ela consiga se reestruturar através, né, da fé, né, de Jesus, né, buscando a palavra, buscando a cura, né, da sua alma, se entendendo que Deus é o nosso marido, né, principal. Nós somos a noiva de Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Então, nós somos esposas dele. Além dele ser nosso pai, é nosso marido. Então, no sentido de não marido físico, mas marido de provedor, de cuidador, de ajudador, né? Então, quando a gente sente esse amor, a gente busca esse amor, a gente sente esse amor, a gente é preenchido com ele. E a gente não tem aquela necessidade de estar com... E isso aconteceu comigo. Por isso que eu digo que eu passei por essas fases. Não foi a fase de idade, porque quando eu me converti, eu já tinha 25 anos. Mas eu passei por essa idade como se você nascesse de novo. E a gente nasce de novo quando a gente se converte. Eu nasci de novo, eu era criança, aí depois virei adolescente, mais velha, entendeu? E aí eu passando por essas fases. E eu tive ajuda das minhas amigas, ajuda de pessoas mais maduras, né? Ajuda de terapia, ajuda teve uma época que teve uma época que eu fiquei muito ansiosa, tive que tomar remédio, eu fui no psiquiatra. Eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe? Porque eu acho que o mais importante para uma mulher é ela buscar a cura. Não interessa. Não, é aquela coisa da reputação, não tem que ser mais importante, gente. Você tem que se descobrir, você tem que se analisar, você tem que buscar uma solução para sua vida. Você não pode aceitar um relacionamento ruim. Você não tá aqui nessa terra para viver uma vida escassa. Você tá nessa terra para viver uma vida feliz. Né? É isso que eu sempre digo assim para as pessoas. Você pode ser próspero em todas as áreas da sua vida. Não precisa ser só na área financeira, por exemplo, uma mulher que trabalha e ganha muito bem. Você não precisa ser só dona de casa, ou ser, né? Você pode ser tudo que você quiser. A mulher pode ser aquilo que ela sonha. E pode ter uma família feliz, realizada, né? Com filhos e tal. Mas ela precisa
buscar esse autoconhecimento, essa cura, essa restauração, para que ela analise bem a pessoa que vai entrar na vida dela. Mas, tanto que o Léo, quando ele entrou na minha vida, eu falei para ele, eu falo para ele, eu não me apaixonei de primeira. Ele já se conhecia bastante, já conhecia de longa data, já sabia que a índole dele, o caráter dele era bom, mas eu ainda fui criteriosa, eu fiquei, né? Aí eu falei assim, aí os meus questionamentos, será que eu suporto aquilo que ele tem de defeito? Será que eu admiro aquilo que ele tem de qualidade? Quais são os meus limites aqui? E foi aí as pessoas, poxa, pra você ver defeito, né? Mas claro que a gente tem que ver, a gente tem que ver tudo antes de casar. Você acha que eu vou casar? Assim, né? O problema é esse, a gente casa com uma pessoa apaixonada, cega. E aí que vem os grandes problemas de relacionamento, de filhos com problemas e tudo mais. Então, assim, a live de hoje tá sendo para isso, gente, para vocês despertarem com relação a isso, né? A Márcia, ela trabalha com mulheres nesse sentido. Eu queria, Márcia, que você falasse aí onde você trabalha, se você atende online, para a gente poder te procurar se precisar. Vou falar assim. E só para complementar aqui a questão da terapia, né, na vida dessas mulheres que sofrem esse abuso, a terapia ela traz ferramentas de enfrentamento para que ela consiga, né, lidar com as situações, enfrentar esses desafios. A terapia ela tem um espaço seguro onde ela pode falar, ela pode desabafar, porque às vezes ela não pode falar com qualquer pessoa. E o terapeuta ele está ali, neutro, né, olhando essa terceira pessoa que está olhando, eu costumo dizer que é um labirinto, e esse terapeuta ele está olhando ali por cima, achando a solução, a saída, né, e quem está dentro desse labirinto está perdido, não consegue achar essa saída porque está ali dentro ainda. E o terapeuta não, ele vem com essas ferramentas de enfrentamento para que essa pessoa ela possa realmente conseguir sair desse relacionamento abusivo, tendo consciência do que ela está fazendo. Também não sair no escuro, ela ter consciência do que ela está fazendo, porque quando ela sai desse relacionamento, não é simplesmente sair, ela precisa de outras coisas, ela precisa se proteger, ela precisa se cuidar, então ela precisa ter consciência do que ela está fazendo, porque ela precisa ter outros tipos de ajuda além da terapia. Né? Vai ter que ter outras pessoas também ali ajudando ela com medidas protetivas, outras coisas mais, para que ela se sinta segura também para sair desse relacionamento, né? E eu atendo, sim, online, né? Na verdade, hoje eu atendo 100% online, tá? Vou depois deixar aqui o meu arroba, arroba psicanalista Márcia Celestino, lá no Instagram. E atendo mulheres, né? O meu maior público hoje são mulheres, mas atendo misto também. Mas a maioria são mulheres, e eu gosto muito de trabalhar com esse público, com esse nicho, sabe? De mulheres, porque eu acabei, Isabel, achando meu propósito nesse trabalho. Como eu falei para você, eu era administradora, né? Trabalhava com administração. E depois fiz a transição e eu achei meu propósito. Não que quando eu trabalhasse com administração, eu também lidava com pessoa, né? Gestão de pessoas. Então, a gente também lida ali com mulheres, né? Com pessoas de um modo geral. Mas aqui não, tipo, é um a um, sabe? Você iria entrar na história, na vida daquela pessoa, e você conseguir, com as ferramentas, com que você estudou, com Deus, né? Porque eu oro sempre pelos meus pacientes, para Deus me ajudar, né? Dar para eles a ferramenta certa que eles precisam para poder enfrentar as dificuldades, os desafios da vida. Então, eu achei o meu propósito. Eu amo, 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 amo o que eu faço. Então, assim, eu trabalho 100% online, querendo me encontrar, tá lá no arroba psicanalista Márcia Celestino. Então tá, que ótimo. Vamos então finalizar, que a gente já está um pouquinho adiantado no horário, porque já passamos, nossa, passou rápido. E a gente ficou também nessa situação também de tentar. Ih, meu pequeno aqui. De tentar conversar e não estava dando. Olha lá meu desenho, né? Ó, meu neném. Ó,
sonho, é o meu sonho. Ah, meu Deus. Lindo, o Bernardinho. Ai, que lindo. Gente, eu quero finalizar, agradecer a Márcia por toda a assessoria que ela deu aqui pra gente, falou um pouquinho de cada coisa, bem pontual, assim, foi muito legal. Obrigada, Márcia, queria te agradecer. Espero contar contigo outras vezes. Eu sei que você faz aí palestras por aí. É Campo Grande que você vai mais, assim? É, eu moro em Campo Grande, mas assim, né, eu faço palestra em qualquer lugar, né? Em 2022 eu estava na Bahia com os missionários, por isso que eu falo que encontrei o meu propósito, é cuidar da saúde mental das pessoas, até mesmo, né? Dou a minha contribuição para esses missionários lá da Bahia, que é do Ágape, e hoje eles estão aí pelo mundo afora, fazendo esse trabalho, lembrando de mim sempre que precisam, entre em contato e a gente continua aquele trabalho que a gente começou lá na Bahia em 2022. Então, eu faço palestra em todo lugar, onde me chamar. Eu estou indo falar sobre saúde mental e falar de Deus também. É isso aí. E eu queria também só complementar, vamos finalizar e dizer que eu fiz, eu não sei se você viu no início, eu estou escritora e eu fiz um livro falando, o nome do livro é Sapo Nunca Mais, que fala sobre relacionamentos tóxicos. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, né, tem a Márcia, né, nas terapias, e tem o meu livro, que se chama Sapo Nunca Mais, e tá na bio, é só abrir ali na bio e tem os livros ali. Aí também fala sobre relacionamentos tóxicos, tá? E eu queria agradecer vocês, amigas, por estarem aqui até agora, né? Eu sei que hoje é feriado, muita gente tá viajando, né? Então, assim, nem todos puderam vir, né? Que a gente combinou. Mas eu queria agradecer você, mulher, mesmo até os meninos aí, meu marido, né, que ficaram aí na live até o final. E agradecer. E a próxima live a gente quer fazer um outro assunto bem interessante, mas eu ainda não vou falar. Eu vou deixar surpresa para vocês ainda, mas eu vou mandar segunda-feira, tá? Quando vocês quiserem ver qual é o assunto da live, toda segunda-feira eu vou colocando, domingo, segunda-feira, por aí. E eu quero agradecer vocês e dar um tchau, tchau, né? Já estamos mais que, ó, já é 9h17 já. 9h17. Obrigada, tá, Márcia? Deus abençoe. Isabel, eu que agradeço. Tá? Eu que agradeço, tá? Essa oportunidade, o carinho, né? O respeito, o convite, né? Que você não me conhecia. E, assim, através da Josi, agradecer também a Josi, agradecer essas pessoas, essas mulheres, homens que estiveram aqui na live com a gente, né? Até esse momento. Precisando de alguma coisa, querendo conversar, só entrar lá no meu Instagram e deixar uma mensagem que eu entre em contato. Eu só queria deixar aqui uma frase para as mulheres, né? O amor, ele nunca machuca de propósito. Tremendo, hein? Ele nunca machuca de propósito. Super forte, é isso aí. Obrigada, tá, Márcia? Tá certo? Beijão, galera. Beijo Tchau, grande, obrigada, viu? Tchau, tchau. tchau.